A OCDE tem um código, chama Código de Liberalização de Movimentos de Capitais, que tem uma nova edição agora em 2021. E nesse código, o que é exigido? Que o país libere totalmente os seus movimentos de capitais. Ou seja, o país não pode adotar nenhum, nesse caso, controle de capital. O que é controle de capital, né? Segundo a OCDE, é qualquer instrumento que vai discriminar o não residente em relação ao residente e trazem consequências negativas para a economia brasileira. E entrando na OCDE, ele vai ter que liberalizar o que ainda não foi liberalizado, e isso, por que é muito arriscado? Porque isso vai trazer ainda mais instabilidade, tá, para a economia brasileira. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre a entrada do Brasil na OCDE, ou o pedido de entrada, ou a tentativa de entrada do Brasil na OCDE. Antes de mais nada, esclarecer aqui que pode parecer fácil, pode parecer que simplesmente pedindo para entrar na OCDE a gente vai se tornar um país rico, né? Como se a OCDE nos autorizasse e nos concedesse esse estatuto de país rico, né? Mas não é bem assim a história. Aliás, a entrada na OCDE pode dificultar que a gente algum dia se torne um país da OCDE de fato, né, em termos de renda per capita, de riqueza relativa e assim por diante. Distribuição de renda, muito bem lembrado, né? Para falar sobre esse tema, a gente tem a honra e a alegria de receber hoje aqui os professores Paulo Ferracioli e a professora Daniela Prats, dois grandes especialistas do tema, estudiosos, né, do Brasil, da inserção do Brasil no mundo, da relação do Brasil com os organismos multilaterais. A professora Daniela, diretamente de Geneve, né, ela disse que ela está num prédio feio lá, mas eu disse que o prédio mais feio de Geneve é talvez mais bonito do que dos nossos prédios mais bonitos aqui, né? Então, é um prazer enorme, né, e honra recebê-los aqui. Eu passaria para a Daniela começar a falar um pouquinho dela, da trajetória, depois para o Paulo, e a gente já mergulha no debate dessa questão da OCDE. Sejam bem-vindos. Obrigada, Paulo. Obrigada ao convite do BNDES. É um prazer estar aqui com vocês, com o Paulo também. Então, eu sou professora associada do Instituto de Economia da Unicamp, mas eu estou afastada desde janeiro de 2020, para trabalhar na UNCTAD, né, a United Nations Conference on Trade and Development, aqui em Geneve. E eu trabalho numa divisão que chama Globalization and Development Strategies, e que publica um relatório que é muito conhecido no Brasil, pelo menos na Unicamp a gente sempre usou muito, que é o Trade and Development Report, que até saiu desse ano em setembro, então está muito interessante para quem se interessa, que é focado na questão até da climate adaptation, né? Todas essas questões da mudança climática, o que os países em desenvolvimento, né, precisam fazer, né, para conseguir continuar se desenvolvendo nesse contexto. Mas eu trabalho numa sub-área que é sobre dívida e financiamento dos países em desenvolvimento. Então, é um tema que eu trabalho há muitos anos, né, essa discussão da inserção dos países em desenvolvimento na globalização financeira. Então, aí vamos discutir um pouco como que o ingresso na OCDE pode afetar, né, a autonomia de política do Brasil. Boa. Paulo, conta um pouquinho para a gente do que você tem aprontado. Muito simples. Eu trabalhei no BNDES grande parte da minha vida, uma outra parte eu trabalhei no Inmetro, trabalhando com comércio exterior, e desde 2005, meu Deus, eu estou na Fundação Getúlio Vargas. No BNDES, na década de 80, eu comecei a trabalhar com a Ásia, políticas industriais comparadas, fizemos um longo trabalho em conjunto com a Unicamp, com várias pessoas que hoje são ótimos amigos, e discutimos bastante essas questões, Japão, Coreia, China, Índia, etc. E depois, quando eu fui trabalhar na área de exportações do BNDES, eu
entrei muito na questão da OMC, fui trabalhar, né? A primeira grande missão foi fazer parte do grupo de trabalho que esteve na disputa entre o Brasil e o Canadá de aviões, e a primeira vez que eu fui, claro que eu conhecia o CDE, aquele clube dos ricos, que eu via falar de longe, mas eu fui atropelado, eu vou contar isso ao longo da nossa conversa, pelo CDE, foi em 1998, quando a gente descobriu que a gente, sem ser do CDE, tinha que obedecer ao CDE, e estávamos sendo acusados por não obedecermos ao CDE. É uma história muito interessante, foi uma perplexidade absoluta. Essa é a minha história. Boa. Vamos começar, então, pela boa e velha discussão das vantagens e desvantagens de entrar na OCDE, apesar de que eu preciso confessar aqui, já na partida da nossa conversa, que eu só estou vendo desvantagens. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês conseguirem enxergar alguma vantagem, que vocês já, por favor, me ajudem a enxergar isso, porque realmente não está fácil. Mas se a gente puder começar falando um pouquinho do que significa entrar na OCDE, quais são os códigos que a gente teria que aderir, quais são as políticas que a gente precisaria abrir mão, e é isso que me preocupa muito em termos de autonomia e soberania, de condução de políticas, né? Acho que um pontapé inicial, Daniela, se você puder falar um pouquinho disso, e o Paulo também, eu já fiquei curioso de saber desse atropelamento aí, porque já eu vou achar que a gente está pedindo para ser atropelado de novo, mas vamos lá, Daniela. Também estou curiosa, também não sei desse atropelamento. Não, então, o que eu acompanho mais, né, que é a discussão da regulação dos fluxos de capitais, né, que a gente conhece mais como controles de capitais, mas, assim, na realidade, há também instrumentos de regulação prudencial que são utilizados para a regulação de fluxos de capitais. Mas o que acontece? A OCDE tem um código, chama Código de Liberalização de Movimentos de Capitais, que tem uma nova edição agora em 2021, e nesse código, o que é exigido? Né? Exigido de todos os países que se aderem ao OCDE, que o país libere totalmente os seus movimentos de capitais. Ou seja, o país não pode adotar nenhum, nesse caso, controle de capital. O que é controle de capital, né? Segundo a OCDE, é qualquer instrumento que vai discriminar o não residente em relação ao residente. Então, o que acontece com isso, né? Que o Brasil já é uma economia com alto grau de, eu uso o termo abertura financeira, né? Já é uma economia com alto grau de abertura financeira, inclusive por isso está sujeito, né, aos movimentos muito voláteis dos fluxos de capitais, que trazem consequências negativas para a economia brasileira, e entrando no OCDE, ele vai ter que liberalizar o que ainda não foi liberalizado e, adicionalmente, vai poder adotar somente circunstâncias muito limitadas, por 18 meses, alguns instrumentos de controle de capitais. Então, não é que as economias que aderem ao OCDE não podem nunca adotar nenhuma medida, né? Uma medida, por exemplo, que o Brasil adotou muito, que é reconhecida, inclusive pelo FMI, que é reconhecida pelos economistas convencionais, que é uma taxa um imposto sobre ingresso de capitais, por exemplo, na Bolsa de Valores. Foi o IOF, inclusive, né? Hã? Foi o IOF, inclusive. IOF, né? Exatamente, o Imposto de Operações Financeiras, que é chamado na literatura como um market friendly, né? um controle amigo do mercado. E esse tipo de instrumento o Brasil, né, não vai poder adotar de forma permanente, não permanente no sentido de permanente, ou de forma discricionária, vamos dizer assim, né? Ele só vai poder adotar por um período curto, em condições excepcionais. Por exemplo, que tenha uma saída de capitais imensa que traga uma situação de instabilidade financeira. Mas depois desse período, ele não pode adotar, né? E, para adotar, ele tem que justificar para a OCDE
A OCDE avalia, se a OCDE acha que não tinha motivo, ainda vai para um comitê especial. Então, isso quer dizer que a nossa, né, autonomia para adotar esse tipo de instrumento de política econômica, que é fundamental para um país, né, como o Brasil, que é ainda um país em desenvolvimento, ou se a gente também, prefiro até o termo periférico, né, que está subordinado, né, às condições financeiras internacionais. Então, eu acho que isso é muito, muito grave. E uma coisa adicional que eu quero ressaltar é que, além de exigir a total liberalização do ingresso de capitais, né, ele também exige da saída de capitais, que isso no Brasil hoje é bem liberalizado, mas a coisa mais séria, assim, em relação ao que mais a gente vai ter que liberalizar, é que eles exigem que o não residente também possa emitir títulos, se endividar no mercado doméstico. Tá? E isso, por que é muito arriscado? Porque isso vai trazer ainda mais instabilidade, tá, para a economia brasileira. Então, vamos continuar. Não sei se antes de passar para o Paulo para as outras questões que a gente vai ter que abrir mão, só uma pergunta rápida, Daniela. Todo aquele debate do FMI sobre vantagens e desvantagens de liberalização financeira acabou sendo ignorado pela OCDE, então, porque eu me lembro que houve uma revisitação muito crítica do próprio FMI em relação a essa ideia de que abrir a conta capital é algo inequivocamente benéfico, como a gente sabe, né? Então, pelo que você está me falando, a OCDE ignorou o FMI nesse quesito, foi isso? Então, ótima sua questão, porque uma outra coisa que eu queria comentar é que, por coincidência até, a gente faz parte de um grupo de discussão do G20. E o que aconteceu? Foi no final de setembro, teve uma reunião onde estava o FMI e a OCDE. E até foi por isso, foi antes do Daniel me convidar, eu fiquei sabendo que tinha essa nova versão de 2021. E o FMI ele está revendo de novo a sua visão institucional sobre fluxo de controle. Ele tem andado meio perdido, digamos assim, né? Ele tem mudado a mão várias vezes em relação ao que ele acha, né? Sobre comércio e fluxos financeiros, né? Mas, verdade. E a visão institucional atual é de 2012, né? Que foi depois da crise financeira global, e vão divulgar no início do ano que vem uma nova, na qual eles vão ainda ser ainda um pouco mais favoráveis aos controles de capitais. E, ao mesmo tempo, né, a OCDE continua, vamos dizer assim, com esse código que, na verdade, só abre a possibilidade para essa adoção de forma temporária, né? Eu não tive tempo de checar, que eu li já há algum tempo, a versão anterior, né? Então, eu não sei se eles flexibilizaram um pouco mais em termos de período, né? Mas, assim, de qualquer forma, há uma diferença importante em relação ao FMI, assim, porque o FMI, na verdade, ele não vai estabelecer o período, ele sempre fala, assim, pelo menos na visão institucional atual, os controles de capitais são o último instrumento a ser utilizado. Então, continua tendo aquela visão da sequência. Primeiro, fundamentos macroeconômicos, primeiro as políticas macro, depois regulação prudencial. Se o país continuar com problema, aí controle de capitais. Então, nesse sentido, também tem uma visão meio discriminatória, no sentido, não é um instrumento que está no mesmo patamar. Mas o FMI, ele não vai falar, olha, isso só pode ser adotado, né, até 18 meses. Não existe isso, né? Não dá para a gente medir o tempo que o país vai precisar, né, de adotar controles. E, na verdade, só para adicionar, o que é importante para os países em desenvolvimento é ter uma institucionalidade, né, que é como o Brasil tem, para poder adotar controles quando é necessário. Claro, para ter autonomia, né? Cíclica, né? Então, assim, o que acontece hoje? O IOF é zero. Em qualquer momento, você pode aumentar o IOF, né? A outra discussão importante, mas que aí não está aqui, assim, só afeta marginalmente, é a questão dos derivativos,
né? Também, aquele controle dos derivativos que foi adotado em julho de 2011. Agora, IOF é zero, mas a qualquer momento pode aumentar. Então, assim, na minha visão, os países em desenvolvimento, eles têm que ter uma institucionalidade permanente, não que sempre vai ter que estar usando, mas que possa ser usada a qualquer Claro. momento, né? Perfeito. Paulo, conta pra gente como é que a gente vai ser atropelado, então, você que já tem experiência aí com os Não é que vai ser atropelamentos. atropelado. Eu talvez até seja um pouco menos radicalmente contrário à entrada do Brasil no Boa. OMC. Eu acho que Não, pode haver... O CDE. Desculpa, CDE. Vício. Eu acho que pode haver vantagens e pode haver desvantagens, mas isso depende basicamente do tipo de negociação que a gente vai fazer. Há espaço para negociação? Não é muito grande, porque no CDE é um clube que já está, ele tem sócios que são poucos, são 38, poucos, apenas 5 são países realmente em desenvolvimento, o resto são países realmente desenvolvidos. Já houve negociações geopolíticas, claro que a China, o Mao Tse-tung havia ganho a guerra interna na China, mas quando o Japão entrou meio que forçado pelos Estados Unidos no CDE, em 64, ele teve muito espaço para negociar, e ele negociou bem. É claro que as circunstâncias hoje são outras, nós não somos o Japão, nós somos o Brasil. Mas eu acho que é uma série de problemas muito graves, porque se eu pensasse em 4 problemas iniciais, eu veria, primeiro, dá uma impressão que faltou muita discussão sobre a entrada do Brasil no CDE. E o que está acontecendo como é que está sendo feito isso aí? Nós temos uma burocracia bastante competente, criou-se um grupo de trabalho que chama Comissão Brasil-OCDE, que é absolutamente transparente, todas as informações, inclusive as atas das reuniões, estão na internet, fica na Casa Civil, mas que é uma coisa que é uma burocracia que está preparada. E cada vez que o Brasil adere a um dos novos 246 regras novas, normativas novas, eles lançam na imprensa, fazem um clima positivo. O Brasil agora chegou a 100 normativos, faltam apenas 146 para a gente chegar lá, como se essa fosse a questão. Está longe de ser, mas isso aí é uma burocracia competente, eu acho que é um problema nessa área. Existe um segundo problema, que o setor empresarial aderiu muito fortemente à entrada ao CDE. Politicamente, eles estão defendendo, basta entrar no site da CNI ou em qualquer outro site, qualquer outra reunião empresarial. Eu estava participando da reunião, eu sou conselheiro da Associação de Comércio Exterior do Brasil, estava participando agora de uma reunião. Assisti umas falas muito positivas em relação ao CDE, é muito difícil que haja críticas em relação ao CDE. Na academia, há um problema sério, porque eu não vejo uma discussão mais forte sobre isso, sobre as questões geopolíticas, sobre as questões que são, de fato, o que o CDE significa. As pessoas mais competentes, e há muitas, bastante competentes, que estão estudando isso, estão preocupados com a métrica. A palavra da moda agora é a métrica, porque nós temos que saber qual é a métrica que o CDE usa, como é que nós adaptamos as nossas formas de medir para que a gente possa atender os requisitos do CDE. Quer dizer, a questão da métrica virou o assunto central. O IPEA contrata estudos que basicamente tratam da métrica, que é uma coisa difícil. E quarto, Mas por último, a métrica é exatamente do quê, Paulo? Só para dar um exemplo. A métrica de cada um, porque isso é uma característica super importante do CDE. Em cada uma das suas normas, há formas de medir o resultado que foi alcançado pelos países. Então, todo mundo apresenta os seus dados para que haja as chamadas peer evaluation, porque o CDE não tem um órgão de solução de controvérsias. O CDE não pode punir ninguém que seja membro do CDE. Desde o Christensen, que é o primeiro secretário-geral da CDE, ele tinha sido anteriormente secretário da OESC, que ele dizia, olha, a peer evaluation é a melhor forma de obrigar os países a cumprirem as nossas normas. Você fica numa reunião e existe o que eles chamam, desde 1964, no famoso artigo dele, a peer pressure. Os países são pressionados, é muito difícil resolver. É claro que há países e países. Os Estados Unidos não estão interessados nas questões fiscais, fora esse acordo de ontem,
mas não estão muito interessados, mesmo porque eles são o maior antro de paraísos fiscais do planeta Terra. A OCDE, os demais membros são, os Estados Unidos não são. Não há forma de fazer pressure sobre os Estados Unidos, vamos admitir que são coisas diferentes. Em cima da gente vai ser muito difícil. Mas é interessante isso. E, por último, que eu queria colocar é que, no âmbito político, no âmbito da sociedade, discute-se muito pouco o que é a OCDE. As pessoas estão imaginando, como o Paulo acabou de dizer, que entrou na OCDE e virou rico. Olhar os dados do Banco Mundial, eu olhei hoje de manhã, estava olhando. Se nós entrarmos na OCDE, nós vamos ser o pior país com distribuição de renda da OCDE. Pior do que eu até fiz uma lista. Pior do que a África do Sul. Costa Rica. África do Sul não está. Não, a África do Sul, não está lá, mas a África do Sul está pior do que a gente. Pois é, por isso que a gente ganha, né? Mas a OCDE, Brasil está pior do que Colômbia, Costa Rica, México e não estou conseguindo ver qual é o nome do país, sei lá, um que eu escrevi mal escrito. Mas, de qualquer forma, não tem nada a ver. Quais são os nossos interesses? O que custa para a gente? O que custa para a gente? Peraí, eu queria saber das vantagens, porque você começou falando que você não é tão radicalmente crítico. Então me dá um bom motivo, pelo menos. Tem vantagens, desde que você pudesse utilizá-las. Não há a menor dúvida que essa prática, que desde a época da OEEC se desenvolveu, de ter discussões, exposições dos países, discussões sobre resultados dos países nas diferentes áreas, dá origem a práticas que são interessantes. Mas essas práticas têm que ser analisadas com cuidado. Por exemplo, pegar um caso que eu li um artigo há poucos dias sobre isso, é a questão de educação. Tem o PISA, todo mundo vai falar do PISA, quando a OCDE distribui o PISA, é uma festa mundial. A OCDE tem uma série de formas de apoiar a educação e modelos educacionais. São adaptados a quem? Aos interesses dos países originais, dos países ricos. Os demais, o que interessa como modelo educacional para o Japão é a mesma coisa que interessa para o Brasil, o que interessa para os Estados Unidos é a mesma coisa que interessa para o Brasil, não é, mas nada impede que a gente possa pensar. Mas se nós entrarmos com aquela coisa do vira-lata que a gente tem, temos que mudar, porque eles disseram que é para a gente mudar, a gente está perdido. A gente acabou de assistir a China na intervenção nas escolas privadas, inclusive as escolas privadas internacionais, que a gente assistiu isso agora, em 2021. Uma intervenção agressiva, né? Uma intervenção agressiva e que os jornais ocidentais mostram como uma coisa horrível. Mas se você ler literatura mais pós-colonial sobre o tema, você vê que, pelo amor de Deus, as empresas internacionais que distribuem educação na China estão fazendo cabeças, estão gerando ideologias, gerando realidades. São as melhores realidades para a China? Eu acho que é essa questão. Então, eu vejo que a isso eles podem dar para a gente, como até o Japão já se preocupou com isso, muito apoio em termos de assistência técnica, etc., mas sempre, e o mais importante, querendo a formação de um bloco, entre aspas, ocidental, que é o que eles tentam fazer desde o Japão e continuam. A nossa importância para eles é essencialmente isso. Você me dá mais um minutinho para falar sobre isso? Claro. Que é muito importante. A escolha do novo secretário-geral, agora desde junho, é um australiano. Quem leu os jornais, por exemplo, do CSIS, aquele think tank internacional de estudos estratégicos internacionais americano, eles estavam preocupadíssimos com a sequência de quem viria a ser o secretário-geral, porque tinha que ser alguém que defendesse os interesses americanos. Se vocês olharem, tem o Lowy, que é um instituto australiano que é bastante anti-chinês mesmo. Ele puxa um tema que ele está dizendo: os Estados Unidos têm que apoiar o nosso australiano para ser, porque nós somos anti-chineses. Não está com essa palavra exatamente, mas está escrito isso. E nós podemos ajudar os Estados Unidos. É a mesma coisa que o CSIS fala lá. Olha, nós temos que pensar agora que o nosso inimigo é a China, e o CDE tem que ser o locus de acumulação de forças anti-China. Isso é o interesse do Brasil? Talvez não. Então, eu acho que
vantagens e desvantagens. Não será fácil essa disputa política. Eu acho muito difícil reverter isso, porque se você frequentar, eu frequento muitas e muitas reuniões tratando do tempo, o dever de ofício, você vê que existe uma coisa das boas práticas. Nós temos que mudar a métrica, o jeito de medir, para que adotemos as boas práticas. O que é a OCDE? É uma casa de boas práticas. A OCDE não obriga ninguém, mas é uma casa de boas práticas. Se a gente fizer alguma intervenção nos movimentos de capitais, certamente não há nada que a OCDE possa fazer contra a gente, mas o mundo desabará sobre as nossas coisas, porque a imprensa que nós lemos, a imprensa ocidental, New York Times, The Guardian, The Washington Post, Le Temps, em Genebra, qualquer coisa assim, é uma imprensa totalmente ocidental. Mas como é que fica, assim, voltando agora a palavra até para a Daniela, a minha preocupação é que tem vários instrumentos de política econômica, de política industrial, de compras de governo, de controle de capital, que mal ou bem a gente ainda pode usar, né? Ou até mesmo subsídios, em alguns casos tarifas e subsídios, ainda tem algum espaço na OMC para a gente fazer um pouquinho de política industrial, mas caminhar nessa direção de entrar na OCDE, de fazer as boas práticas, né? E essa palavra me preocupa demais, porque as boas práticas que se faz hoje não são as boas práticas que esses países fizeram, né, para chegar onde chegaram, né, a velha ideia do chutando a escada, né? Os países dos Estados Unidos não teve boas práticas de respeito a patentes, roubo de tecnologia dos alemães, por exemplo. O Japão não teve boas práticas em termos de respeito de tecnologias do Ocidente, de cópia e reengenharia reversa, e por aí vai. A gente podia ficar falando horas sobre o que esses países fizeram, por exemplo, no século XIX, né, e no início do século XX, mas então a pergunta que eu faço é essa, assim, até que ponto a gente não vai meio que entregar a rapadura da capacidade de fazer política industrial e política pública, né, tanto na esfera financeira quanto na comercial, meio que a troco de nada, porque a gente já vive meio que na OCDE, não é isso, Paulo? Porque a nossa imprensa, a gente já se comporta como se a gente estivesse na OCDE, né? A minha sensação é que qualquer coisa que o governo faz que é um pouquinho mais longe das boas práticas, já vem, né, uma onda de, meu Deus, né? Enfim, eu queria ver como é que vocês reagem a essa ideia, a professora Dani, ela e depois o Paulo. Então, eu realmente, assim, até em função do que o Paulo falou, eu continuo achando que o balanço, né, é negativo, porque eu acho que o que a gente ganha é muito menos do que a gente vai perder, né? Por essa perda adicional de autonomia de política, tanto macro, né, e aí incluindo na política macro os controles de capitais, que eu vejo como, né, um instrumento auxiliar fundamental para um país como o Brasil, com sua forma de inserção financeira, né, conseguir ter um manejo mais adequado, né, dos, como a gente chama, preços chaves, né, os juros e o câmbio, para, inclusive, poder estimular a indústria, estimular a transformação estrutural, estimular o desenvolvimento, como também outras restrições que podem surgir para instrumentos específicos de política industrial, comercial e tecnológica, né? E por que adicional? Porque eu acho que também tem um termo aqui que eles usam no código que a ideia é leveling the playing field, né? Então, assim, agora todos somos iguais. A questão é que todos não somos iguais. A questão é que a questão é que a gente não é Alemanha, a questão é que a gente é o Brasil, a gente não é Alemanha. Você vai jogar futebol com a Alemanha, você vai tomar de 7-1 na questão tecnológica comercial, né? Não, como o Paulo lembrou, a questão do chutando a escada, exatamente, a gente tem que ter os instrumentos, né, que o nosso estágio de desenvolvimento requer, como eles tiveram. Porque a questão que eu quero enfatizar também para o nosso público, por que adicional? Porque nós já temos uma menor autonomia de política. Essa é a questão. Pelas assimetrias dessa
vamos dizer assim, eu falo globalização financeira, mas de como o sistema monetário internacional ele funciona, nós já temos um menor grau de autonomia. Então, a questão é que a gente vai ter menos ainda. Né? E aí eu quero dar um exemplo que o Paulo mencionou o Japão, a Coreia. Quando a Coreia ingressou na OCDE em 93, o que acontece, Paulo também sabe muito bem disso, a Coreia era tida como um sucesso, né? um dos NICs, né? O New Industrialized Countries, e tinha uma performance excelente. E o que aconteceu com a Coreia? Ela teve que adotar essas medidas de liberalização. Ela teve uma crise financeira, né? O CDE que que provocou a crise financeira da Coreia. Exatamente. O que resultou na crise financeira. E aí, o que acontece no caso da Coreia? E a gente vê na crise financeira global, o Brasil e a Coreia tiveram um impacto muito forte, né? E aí, associado, não vamos entrar aqui em detalhes, mas com operações em derivativos. E, no caso da Coreia, eles têm limitações para adotar medidas. Então, mas a Coreia, com regulação prudencial, conseguiu resolver o problema, por exemplo, mas não seria o caso do Brasil. Então, a questão é que alguns instrumentos você consegue substituir um instrumento por outro, mas, por exemplo, no caso do Brasil, o tipo de fluxo de capitais que entram no Brasil, você precisa exatamente desse tipo de instrumento que a OCDE no fundo, admite, vamos colocar aqui assim, temporariamente, né, diante de justificativas de situações específicas, né? Então... Boa. Paulo, me fala do atropelamento aqui, porque eu estou curioso agora. Você começou vou dizer, inclusive aproveitando. Inclusive aproveitando esse caso. Olha, eu concordo com tudo que a Daniela falou, mas eu não acho que seria necessariamente assim. Eu acho que poderíamos ter negociado melhor a nossa entrada no CDE. Se a gente não tivesse essa foiteza de acharmos tudo que nós estamos achando que não tem nada a ver, não vai ser. Nós não estamos negociando, nós estamos aderindo desesperadoramente. Há muitos e muitos. Mas é um rolo compressor que está nos atacando. Agora, não imaginemos que ficar fora da OCDE nos exclui de muitas das regras da OCDE. Em 1998, estávamos na OMC discutindo taxas de juros que o BNDES praticava nos aviões da Embraer para exportar, e é o que o Canadá fazia com a Bombardier. E lá pelas tantas, nós somos acusados de estarmos fazendo operações a uma taxa menor do que a taxa determinada pela OCDE. CDE, 98, não tínhamos nada a ver com a OCDE e ficamos absolutamente indignados, que era CIR, que era Commercial Interest Reference Rate. E era uma coisa assim, e que havia um acordo do OCDE sobre um acordo sobre as taxas que os países poderiam aplicar nas exportações, que teriam que ser reguladas por esse acordo da OCDE, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. E a gente descobre que, subrepticiamente, tem um acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, tem um anexo 1, nesse anexo 1 tem uma letra K, nessa letra K tem um segundo parágrafo, que diz uma coisa que é um espanto, que diz assim, olha, se o membro é parte de um compromisso internacional, ouçam o texto, em matéria de créditos oficiais à exportação, do qual sejam partes pelo menos 12 membros originais do presente acordo em 1º de janeiro de 1979, ou de compromisso que tenha substituído o primeiro aceito pelos membros, ou se na prática... Quer dizer, ninguém falou que tinha CIR, ninguém falou em OCDE, ninguém falou em arrangement sobre créditos oficiais, mas subrepticiamente isso entrou. Esse acordo que foi assinado essa semana, que o Brasil achou um marco histórico, esse acordo das taxações das multinacionais, isso é um horror. Basta ler da Comissão Independente, Tom Stiglitz, Piketty, Ocampo e outros que assinaram um artigo essa semana. E muitos outros, eu acho que não. Agora, eu concordo com tudo que a Daniela falou, concordo com o que o Paulo disse, que vai ser ruim, mas a minha tese é que poderia ser diferente, com um governo mais voltado a isso. Não nos esqueçamos que a primeira
comprometimento sério que nós tivemos com a OCDE foi em 2015, governo Dilma, quando nós assinamos um acordo que dá origem ao de 2017, que dá origem ao nosso pedido de 2017, que está dando origem a tudo que está vindo por aí. É uma questão de como seriam feitas essas negociações. Temos pessoas capacitadas para fazer essas negociações, brilhantemente capacitadas. Temos, eu não vou citar nomes, que eu não muito chato isso, mas tem pessoas brilhantes em Genebra que poderiam entrar nessa discussão com muita A Dani galhardia. está lá, a Daniela está lá em Genebra, ó, de repente a gente já pede para Aliás, eu ela. falei Genebra, desculpe, mas é em Paris. Pois é. É que a OMC OCDE não em sai da minha Paris. cabeça. É que a OMC Agora não eu sai da minha entendi. cabeça. É um inferno. Mas, Paulo, mas assim, só eu queria explorar esse ponto. Quais pontos a gente deveria, então, negociar a nosso favor? Assim, o que tem na sua cabeça em termos de um ou dois ou três pilares assim, que a gente poderia você tentar pode ter defender? waivers muito interessantes. Compras governamentais poderíamos ter waivers num tipo, na qualidade. A nossa tentativa de entrada no Acordo de Compras Governamentais da OMC está mostrando que, diferentemente, por exemplo, do que fizeram os Estados Unidos, Canadá, Japão, etc., a gente está entrando de peito aberto. Não, isso é bom porque é um acordo que a imprensa resolveu dar um nome para ele, é um acordo anticorrupção. E aí no Brasil, isso não é, nunca leu isso nas folhas, nos valores, etc., que é uma coisa que não tem nada a ver. É um acordo. Eles estão fazendo como se não houvesse amanhã compras governamentais. Se olhar o programa Macron, do Biden, é um show de compras governamentais. Eu acho que se a gente olhar, pareceu do Macron eu não vi, mas olhar para o que os Estados Unidos estão fazendo neste momento, com seus trilhões de dólares aprovados em fase de aprovação pelo Biden, a gente vê que compras governamentais sempre foi o jeito que os Estados Unidos fizeram. Não fizeram de outras formas, fizeram muito compras governamentais. Esse é um deles. Por exemplo, a questão de movimento de capitais, acho que é outra coisa que a gente tem que pensar. A questão de... Bom, nós temos nossos problemas, que não são tanto problemas, mas são interessantes. Nós temos, na questão da corrupção, o Brasil agora está mal na OCDE, por causa das mudanças em relação às possibilidades do Lava Jato. Olha só. E temos também, por exemplo, problemas muito sérios em relação ao meio ambiente. Tudo poderia ser negociado melhor. Nós temos 146 normas a serem... nós temos questões que passam pela Receita Federal, definições de transfer price. Tudo isso poderia ser negociado. Poderia ter um waiver, possibilidade de waiver por 10 anos, waiver por quando fosse necessário. Só que eu acho que do jeito que nós estamos fazendo, nós temos um objetivo: sermos aceitos. Então, quando eu disse, eu não acho que eu sou sempre contrário, não. A questão do chutando a escada é óbvio nisso aí. Porque o que faz a OCDE? Ela defende os interesses dos seus membros. Quais são os membros, fora os 5 em desenvolvimento? O novo secretário-geral é um australiano, que está lá, ele apoiadíssimo pelo Lowy Institute, que está para brigar com a China, o Matthias Cormann. Que, aliás, para você ter uma ideia, ao final da reunião, eu estava fui assistir dia 5 ou 6, ao final da reunião do Conselho Ministerial, haveria uma conferência de imprensa, que iria o Matthias Cormann. Quem o Matthias Cormann leva com ele? Quem que falou o que tem que ser feito? O Blinken, né, como é o correto. O Blinken, que é o secretário de Estado americano. Então, eu acho que nós não necessariamente seria ruim. Eu tenho dúvidas se a OCDE é culpada pelo que aconteceu na Coreia, Paulo. Eu acho que, na realidade, em 1986, o FMI... Não é só isso, mas... Não, mas espera aí, não tinha nada a ver ainda com isso. E não esqueçamos que na reunião do FMI de 1996, a grande mudança é o artigo 7º, não é isso, Daniela? O 5º. Não, o FMI acabou não mudando, mas as medidas... Não mudou, porque a crise asiática estava começando. Os asiáticos chegaram e falaram, para. Foi no meio da reunião, foi em julho, a coisa... Então... Não, mas isso não, mas só para esclarecer, a Coreia teve que adotar medidas de liberalização para entrar na OCDE, e isso
foi um dos fatores que contribuiu. Ninguém não estou falando que foi o único, mas foi uma medida. Na verdade, a Coreia ela já queria se liberalizar, ela não queria entrar na OCDE, ela acabou usando a OCDE como desculpa, né? Aliás, é o caso do Brasil, a gente está com um governo que quer levar uma agenda liberal e acaba usando a OCDE como uma desculpa, né? Porque, obviamente, ele poderia tentar ingressar, como o Paulo está falando, negociando waivers, salvaguardas ou exceções. E a liberalização coreana começa na década de 80, depois que eles explodem o último general lá, e que depois continuou ainda alguns, mas eu tive lá em 87, eu peguei o finalzinho do último general. Foi a primeira vez que eu tive lá. Já havia uma ampla liberalização. A conversa que eles tentavam nos fazer era uma conversa liberal no limite. Eu fui lá para ver se era liberal e via que não era liberal, mas não é isso que vocês fazem. Não é o que vocês fazem, mas é o que nós vamos fazer. Enfim, então você está só falando... para esclarecer, eu não estou dizendo que seremos felizes, não. Acho que seremos infelizes, mas seremos infelizes porque última coisa que eu vou dizer, quando ela fez os parceiros, mas não os key partners, mas os key partners, só o Brasil está pedindo para ser, e aquele participação mais melhorada que eles fizeram, ninguém quis entrar, ninguém está lá. China está fora, Índia está fora, Indonésia está fora, África do Sul está fora, se bem que aí você pode dizer. E aí fala, não, a Rússia ficou fora desde 2007, praticamente, por causa da Geórgia, depois Crimeia. Enfim, mas nós não, nós estamos entrando felizes. É a mesma coisa que nós estamos negociando na OMC, a questão de compras governamentais. Qual é a oferta que o Brasil fez? Quem sabe essa oferta? Aí não é nem negociação, aí é você simplesmente fazer uma adesão, né? Não é negociação. Eu acho que é uma questão de política interna também, que é o grande problema que a gente tem. Não estou defendendo liberalismos tolos, de jeito nenhum, mas eu acho que a gente pode participar de organizações. Eu acho que, em relação ao OMC, a gente participou de uma forma muito razoável. Nos últimos anos, a gente tornou-se importante na OMC, mas porque nós tivemos galhardia nas negociações. Na OCDE, ouçam as lives, os webinários sobre isso aí. É uma coisa, como é que nós faremos? O que nós temos que adaptar? Temos que mudar muito no Brasil para atingir, porque existe uma coisa que é repetido continuamente em todos os discursos da OCDE, e foi repetido pelo Blinken, foi repetido pelo Corman, que é os países têm que chegar aos high standards da OCDE. Os high standards, mas vem cá, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou igual a vocês, como vocês disseram muito bem. Mas assim, eu fico vendo, eu entendo o seu ponto, que é óbvio, é evidente que há um espaço para a gente entrar e até mesmo usar a nosso favor. Assim, me vem em mente o caso da guerra dos subsídios da Boeing e da Airbus travado dentro da OMC. Quer dizer, a OMC acabou deixando claro a patetice que é essa coisa, porque a Airbus está acusando a Boeing de gastar bilhões de subsídios lá para o Dreamliner, e a Boeing, por sua vez, acusa a Airbus de gastar bilhões e bilhões de dólares. Então, assim, eventualmente, se você tem uma postura mais de soberania ou de galhardia, como você colocou, até mesmo lá dentro, você pode usar aquilo a seu favor, porque se você escarafunchar mesmo, né? Exato, né? Como usamos várias vezes. Usamos várias vezes. O Brasil teve vitórias importantes, né? E muito poucas derrotas. Nós somos muito mais acusadores do que acusados. Quase não somos acusados da OMC. Isso aqui é interessante, mas na versão oficial, eu pergunto em sala de aula, em todo curso, você acha que o Brasil é mais acusado ou mais acusador na OMC? 99% das vezes, óbvio que o Brasil é mais acusado. Por quê? Porque a gente não cumpre nada. É verdade, Daniel. Eu dou aula nesses MBAs da Fundação para muita gente competente, gente de alto nível, muitas vezes, e horror. É a nossa imagem de nós mesmos. Acho que assim... Olha só, eu não estou querendo dizer que vai ser um ótimo... Eu quero até mudar minha fala original. Será uma catástrofe. Será muito ruim. Catástrofe não sei. Mas poderia não ser.
Se vocês continuarem acompanhando as atas do chamado Comitê de Gestão da Comissão Brasil-OCDE, e elas estão lá, tem um objetivo. O que nós temos que mudar para podermos aderir a mais um acordo? Ninguém está... Meu Deus, fiquei preocupado com o silêncio de vocês. Não, é porque a gente já está. Esse cara é maluco. Não. Está muito claro, assim, porque o mais grave é que a gente está querendo aderir a tudo, a gente não está querendo negociar nada. Perfeito, isso é que eu acho. Esse é o grande drama, né? E isso se aplica. Aliás, toda a orientação do governo atual é uma orientação de adesão, né? No que diz também a questões de OMC e tudo mais. Né? Eu acho que o nosso drama aqui é muito mais esse de reconhecer essas assimetrias gigantescas que a gente tem. Porque eu acho essa ideia do leveling the playing field uma das coisas mais absurdas que já se colocou no comércio mundial. Falsas. Eu me lembro, tem um discurso Vai lá, professora Daniela. Continua. Continua. Eu me lembro de um discurso do Bush, quando eles fizeram o CAFTA, que eles anunciaram o Central American Free Trade Agreement, e o Bush dizia que, finalmente, as empresas americanas estariam em iguais condições para competir com as empresas da América Central. E eu falei, mas espera aí, não tem nem empresa na América Central. Como é que as gigantes americanas agora estão em... Quer dizer, essa coisa do leveling do playing field é uma coisa muito problemática, né, Daniela? Não, exatamente. O que eu ia acrescentar é que isso, a mesmo raciocínio para a questão dos fluxos de capitais, né? Porque até tem o Haldane, Andy Haldane, que eu acho que ainda é o economista-chefe do Banco da Inglaterra. Ele tem uma metáfora que eu acho ótima para relação à questão dos fluxos de capitais. É o big fish in a small pond. Pond é um laguinho. Então, o que representa, como que essa assimetria que eu mencionei, que é uma dimensão, os fluxos de capitais são imensos, né? E vêm para mercados financeiros. No nosso laguinho, no Brasil causa estragos enormes, né? Exatamente, causa estrago enorme. Então, exatamente, não tem isso de level playing field. Mas, assim, eu acho que o ponto do Paulo é que a gente poderia, então, negociar waivers em relação a esse código, né? Esse é o ponto, que você precisaria... Ao geral, aos 246 códigos. Não, sim, mas, por exemplo, desse código de liberalização é um deles que poderia. Mas ele aceita. Esse é um dos 7, porque tem 2 que eles acham que, para você ser like-minded, você tem que gostar desse e de liberalização. Não, eles usam essa expressão. Like-minded. Mas essa expressão é utilizada desde o GATT. O GATT foi feito para os like-minded, e a OCDE foi feita para os like-minded. E a preocupação de não ampliar muito, porque será que o país em desenvolvimento vai ser like-minded? Esses horrores. Mas voltando ao que você estava dizendo, há espaço, sim, para negociação. Há espaço. Quais são exatamente? Para as pessoas feitas você que teriam que fazer as propostas, negociação, você faria propostas, outras eles não aceitariam, mas... Se a gente pelo menos soubesse o que significa, se a gente lembrasse o que significa para o OCDE a entrada do Brasil. Significa muito. O Brasil é fundamental, especialmente do Ocidente, né? Do emergente do Ocidente, ninguém é mais importante do que o Brasil, né? Eu não sei se a gente é o Ocidente na visão deles. Não, eles gostariam, né? Eles querem que a gente... Porque você tem o time China... Tem o time China e tem o time Estados Unidos. O time China é Indonésia, Rússia, não sei o que e tal. E o time Estados Unidos é a Austrália. Ásia, estrito senso, fora o Japão, que entrou por causa do Mao Zedong, para ficar mais moderninho, mas se não fosse o Mao Zedong haver ganho a guerra civil, o Japão nunca seria o que virou, pelo menos eu tendo a achar que não, e a história seria muito outra, com Chiang Kai-shek, etc, etc. Mas, fora o Japão, que foi meio obrigado a entrar, os europeus não queriam de jeito nenhum, o Japão, ninguém mais asiático está no OCDE. Então, as ex-colônias inglesas, as de sempre, Austrália e Nova Zelândia, mas ninguém mais está no OCDE. Singapura, Malásia, Indonésia, para a gente pegar grandes economias, Tailândia,
Índia, China, e a Coreia do Sul, que é uma coisa... Vocês já devem ter ido à Coreia do Sul, já viu... Não, está lá, mas a Coreia do Sul é completamente diferente. Eu já fui à Coreia do Norte, já fui à Coreia do Sul. E eu já fui à zona desmilitarizada pelos dois lados. É outra coisa. A Coreia do Sul é mais um Japão wannabe, entre aspas, assim, vai. Seria Não, Japão wannabe, mas muito mais ocupado pelos americanos. Claro, tem 10, mas mais de 100 mil soldados americanos. São 28 mil agora. 28 mil soldados americanos. Eles chegaram a ter 1.000 bombas atômicas na Coreia do Sul, voltadas para a Coreia do Norte. Tiraram agora dos Estados Unidos. Mas... Eu tô me dando, já começa a me dar agonia aqui, porque a gente já está nos 50 minutos, a gente vai ter que caminhar aqui para considerações finais. Então, eu vou passar para a Dani, para ela fazer aqui umas considerações, para o Paulo também, daí a gente, infelizmente, vai ter que encerrar nosso papo aqui, mas ele poderia ir bem mais. Aqui a gente tenta limitar para o programa não ficar tão longo. Uhum. Daniela, vai lá. O que você deixa aqui para a gente levar para casa? Não, então, assim, eu acho que o Paulo levantou questões importantes, mas realmente não ficou totalmente claro para mim, ou eu não fiquei totalmente convencida das vantagens, entendeu? Porque mesmo que a gente pudesse negociar, né, se você está entrando no OCDE e você tem esse código, quer dizer que a expectativa é que você vai cumpri-lo, os códigos. Né? E então eu realmente não estou convencida de que o efeito líquido vai ser positivo, né? E uma coisa que me surgiu, né, quando eu li, e aí a gente não vai ter tempo para discutir isso, é que pelo que eu entendi, se a gente assinasse, se a gente entra e assina sem tudo, assim, não negocia nada, me parece que aquela Lei 4131, que acho que vocês lembram desse debate, que, na verdade, toda a liberalização, né, dos fluxos no Brasil foi feito via Banco Central, via resoluções circulares, e até Pércio Arida e Lara Rezende levantaram essa questão há uns anos atrás num artigo da REP, que teria que extinguir a Lei 4131. Me parece que isso teria que ser feito, porque a Lei 4131 permite a imposição de restrições à saída, e aqui está escrito que não pode. Então, isso é uma outra questão que realmente surgiu assim, quando eu li, e então acho que pode ter realmente implicações importantes, né, em termos da consolidação da abertura financeira, né, porque tem essa discussão também importante. Boa. Paulo? Simplificadamente, eu acho que será ruim, nos daremos mal, porque estamos aderindo. Acho que poderia ser melhor, mas do jeito que estamos, as nossas condições políticas, a reflexão brasileira, ou a falta de reflexão brasileira sobre as questões geopolíticas, etc., faz com que vá ser muito ruim. Mas eu acho que poderia ser interessante uma organização internacional que tem um nível muito sofisticado de reflexão, se a gente não sair aderindo. A OCDE falou, essa semana foi engraçado, que saiu um estudo da OCDE mostrando que o Brasil diminuiu os gastos com educação, contrariamente ao resto dos países da OCDE. Isso é um escândalo de per si, claro. Os jornais publicaram, aliás, falou sempre uma matéria, a OCDE mostrou que a OCDE criticou o Brasil porque o Brasil reduziu gastos com educação. Nada a ver com a OCDE. Mas, claro. É isso aí. Não tem... esse level playing field a gente quer. Gastar na educação como OCDE. Mas esse level playing field é o caso de utilizar a taxa de juros que a OCDE determina. Se a gente, sendo um país em desenvolvimento, com as taxas de juros, com o risco que está associado à nossa própria situação de país em desenvolvimento, com as taxas de juros que a gente capta, que o governo capta, se a gente for ter que aplicar abaixo, é impossível, a menos que a gente cumpra as regras da OCDE. É isso que está escrito no acordo. E o que nós fizemos? Vamos cumprir as regras da OCDE. E o que nós fizemos? Não, então são taxas de juros internacionais, vamos reduzir até a LIBOR, na época era o auge.
A OMC disse, não é a Laiba, não é a CIR, é a da OCDE. E nós não tínhamos muita alternativa sem sermos membros da OCDE. Não pense que eu estou otimista, não. Só quis dizer que não é um horror total. Poderia não ser horror total, mas tendo a acreditar que vai ser. Não, é um ponto importante, com certeza. Boa. Muito, muito obrigado, Paulo, Daniela. Acho que a gente conseguiu levantar aqui todos os temas mais relevantes, né? Tentar provocar uma reflexão, né? Acho que se a gente conseguir né, levar essa reflexão, fazer as pessoas pararem para pensar nisso, depois você pode ser a favor, ser contra e tal, mas não dá de barato que, puxa, né? Entramos na OCDE, agora somos um país rico, né? Pelo amor de Deus, né? O buraco é muito, muito mais embaixo, né? Então eu queria agradecer aqui. Esclarecer as coisas. Boa, né? Foi ótimo. Acho que. Obrigado, Daniela. Obrigado, Paulo. Acho que a gente conseguiu fazer. Obrigado por estar entre pessoas tão de alto nível feito vocês. De verdade. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo.